Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs da doutrina espírita, amigos e amigas que nos acompanham aqui no nosso canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Desejo que todos estejam bem. Com alegria volto aqui para conversarmos, refletirmos mais um pouquinho sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida. Nosso capítulo de hoje é o capítulo 46, com o título Quem és? Então, Emmanuel seleciona este versículo. Há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas a outrem? Tiago, capítulo 4, versículo 12. Deveria existir por parte do homem grande cautela em emitir opiniões relativamente à incorreção alheia. Um parecer inconsciente ou leviano pode gerar desastres muito maiores que o erro dos outros convertido em objeto de exame. Naturalmente, existem determinadas responsabilidades que exigem observações acuradas e pacientes daqueles a quem foram conferidas. Um administrador necessita analisar os elementos de composição humana que lhe integram a máquina de serviços. Um magistrado pago pelas economias do povo é obrigado a examinar os problemas da paz ou da saúde sociais, deliberando com serenidade e justiça na defesa do bem coletivo. Entretanto, importa compreender que homens como esses, entendendo a extensão e a delicadeza dos seus encargos espirituais, muito sofrem quando compelidos ao serviço de regeneração das peças vivas, desviadas ou enfermiças, encaminhadas à sua responsabilidade. Na estrada comum, no entanto, verifica-se grande excesso de pessoas viciadas na precipitação e na leviandade. Cremos seja útil a cada discípulo, quando assediado pelas considerações insensatas, lembrar o papel exato que está representando no campo da vida presente, interrogando a si próprio antes de responder às indagações tentadoras. Será este assunto do meu interesse? Quem sou? Estarei de fato em condições de julgar alguém? Meus irmãos, como isto aqui, essas palavras e essas reflexões do Emmanuel vêm ao encontro do que acontece atualmente, principalmente nas redes sociais. É uma pena que a gente veja palavras ferinas, que a gente veja posicionamentos doentios sendo colocados simplesmente com o intuito de ofender, de discriminar, de taxar o outro. Eu estava ouvindo um cientista político falar que atualmente as pessoas estão sendo doutoras de suas próprias opiniões. Muitas vezes nem sabem sobre o que estão falando, mas têm opinião. Muitas vezes leram superficialmente. A gente vive numa era de superficialidade, né? Não é por acaso que nos chamam à responsabilidade, para que a gente se aprofunde mais, para que a gente não simplesmente emita as nossas opiniões sem conhecimento de causa algum. Quantas vezes a gente fala alguma coisa como se fosse uma verdade absoluta, sendo apenas uma opinião. Então, o Emmanuel volta a dizer aqui: este assunto é do meu interesse? Quem sou eu para falar sobre isso? Simplesmente, muitas vezes, só para deixarem registrado o que passa em suas cabeças.
sendo que a verdade absoluta nós nunca vamos conhecer, só Deus a sabe, só Deus a conhece. Como Emmanuel fala, que a verdade é como se fosse um espelho quebrado em vários pedacinhos, em que cada um de nós tem um destes. Até porque as experiências de vidas mesmo, de outras encarnações, desta vida, são muito diferentes. Tem olhares diferenciados. Assim como a gente lê um livro uma vez e vai reler, já percebe outras mensagens e relê pela terceira, quarta, 20ª vez, sempre pegando algo mais aprofundado das palavras. Na reflexão anterior em que falei sobre a positividade, o valor que a palavra tem, a gente precisa cuidar para que o nosso peito não estufe e nos sintamos doutores da nossa própria opinião. Deus nos chama, meus irmãos, para que a gente tenha mais condescendência com as pessoas, para que a gente tenha mais cuidado com as pessoas. Uma palavra mal colocada pode levar uma pessoa a fazer coisas que talvez, se não fosse aquela palavra, ela não faria. A nossa opinião muitas vezes não vai contribuir em nada em determinado sentido. Pensemos nisso, meus irmãos. Quantas vezes que a gente simplesmente expõe a nossa opinião sem conhecimento de causa alguma, simplesmente porque acha aquilo ali. Emmanuel já nos aconselha que pensemos várias vezes se esse assunto é do nosso interesse, para que, como eu falei no vídeo anterior, que as nossas palavras sejam edificantes e não motivo para que as pessoas se desencaminhem na vida. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui. Deixem nos comentários as reflexões que vocês podem fazer a respeito disso. Se tiverem algum exemplo de algum fato que tenha acontecido, também vai ser muito bem visto. E quem quiser dar um pulinho no nosso canal ali e dar uma olhada na nossa playlist, nós temos vários outros assuntos, palestras, leituras de livros, comentados, mais outros tipos de materiais sobre a nossa doutrina para vocês. Se gostaram do vídeo, deixa um like e compartilhe com seus irmãos de jornada. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Contribuir para a manutenção de nosso grupo é um exercício de solidariedade e um gesto de amor. Acesse o nosso site